Nos dê força, Senhor, para orarmos, para buscarmos a Tua presença, pois estamos vivendo um tempo de crise, e tempo de crise deve ser tempo de oração. Estamos vivendo um tempo de afastamento dos preceitos do Senhor, e esse tempo deve ser tempo de oração. Estamos vivendo um tempo, meu Deus, de ataque contra os valores da família, e esse tempo deve ser tempo de oração. Estamos vivendo um tempo em que o pecado está se multiplicando, e esse tempo deve ser tempo de oração. Estamos vivendo um tempo, Senhor, em que o diabo está tentando lançar, ó Deus, o joio no meio do trigo, e esse tempo deve ser tempo de oração. Estamos vivendo um tempo, Senhor, em que as pessoas, meu Deus, até mesmo muitos pregadores têm interpretado a Bíblia Sagrada de maneira errada, levando o povo a abandonar a fé verdadeira, e esse tempo deve ser tempo de oração. Estamos vivendo um tempo, Senhor, em que os valores estão sendo deteriorados, e esse tempo deve ser tempo de oração. Estamos vivendo um tempo de inversão de valores, e esse tempo deve ser tempo de oração. Estamos vivendo, Senhor, um tempo de guerra espiritual, e esse tempo deve ser tempo de oração. Oh Deus querido, Deus poderoso, fortalece-nos na força do seu poder. Nos dê força para orarmos cada dia mais. Sim, Senhor, nos dê força para orarmos, para estarmos na presença do Senhor, para estarmos cada dia mais perto de Ti. Porque quanto mais perto do Senhor estamos, mais longe do diabo estamos. E quanto mais longe do Senhor estamos, mais perto do diabo estamos. E nós não queremos estar perto do diabo, nós queremos estar cada dia mais perto de Ti. Oh glória, 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 glória a Deus. Oh glória, 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 glória a Deus. Oh glória, 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 glória a Deus. Oh rima labalabás. Aleluia, Jesus, Deus maravilhoso, o Santo de Israel. Prepara, Senhor, prepara o seu povo para o grande dia. Sim, o grande dia do arrebatamento, Senhor. É a maior esperança da igreja, muito embora, meu Deus, há muitos crentes que já não esperam mais o arrebatamento da igreja, mas não é o nosso caso. Nós aguardamos, meu Deus, este dia glorioso em que o Senhor há de descer até as nuvens, e o Espírito do Senhor há de conduzir a igreja até as nuvens, e encontraremos com o Senhor nos ares, para sermos arrebatados pelo Senhor. Prepara-nos para este grande dia. Prepara a tua noiva, Senhor, para este grande dia. Orianda labás, ericlama labalabás, dimalabaixão de clama labalabás. Aleluia, glória a Jesus. Oh meu Deus, nós estamos vivendo, Senhor, esse tempo de apostasia, esse tempo de fraqueza espiritual. Quando, meu Deus, a frieza espiritual tem entrado nas nossas igrejas, a mornidão espiritual tem se infiltrado, meu Deus, e o que mais se vê nos dias de hoje são crentes frios, crentes mornos. E a tua palavra diz: oxalá se for quente ou frio, porque os mornos vomitarei da minha boca. O Senhor não quer uma igreja morna, o Senhor não quer uma igreja fria, espiritualmente falando, muito menos morna, porque os mornos serão vomitados da sua boca. Mas o Senhor quer uma igreja avivada, uma igreja santificada, uma igreja sacudida pela ação do Espírito Santo. O Senhor quer uma igreja evangelizadora, o Senhor quer uma igreja missionária, uma igreja que vai a campo cumprir a sua missão. O Senhor quer crentes responsáveis, comprometidos com a sua palavra, comprometidos com a leitura da sua palavra, comprometido com a obediência, com a submissão, com a renúncia, com a santificação e com a fidelidade. Aliás, o Senhor disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Oh Espírito Santo, aleluia. Oh Espírito Santo, oh rima labás, terianda labás, clama labalabá.
remalabachonde clama labalabas, aleluia, acompanhando através do canal da internet. Abençoa esses internautas que estão orando. Abençoa esses irmãos que estão orando conosco em sua casa, em sua residência, onde quer que esteja. Esses que estão buscando seriamente um renovo espiritual. Renova, Senhor, agora. Esses que estão buscando seriamente, ó Deus, a virtude do Espírito Santo. Derrama virtude agora sobre estas pessoas. Esses que estão orando com sinceridade, responde, meu Deus, esta oração, que a nossa oração possa chegar na santa habitação do Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Isto glorifica o nome do Senhor. Exalta o nome de Jesus. Levanta a sua voz e glorifica o nome do Senhor. Senhor meu Deus e amado Pai, Espírito Santo da verdade, Deus Criador dos céus e da terra, neste momento glorioso de oração, Senhor, em que estamos diante de Ti, estamos diante da Sua presença, meu Pai, estamos diante do Espírito Santo do Senhor, e estamos pedindo que o Espírito do Senhor venha nos encher. Tua palavra diz, meu Deus, o Senhor disse: eu amo aos que me amam, e aos que me buscam de madrugada me acharão. E nós estamos aqui, querido Pai, buscando a face do Senhor. E o Senhor disse ainda: se este povo que chama pelo meu nome orar e se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ó meu Deus, neste momento a igreja se encontra em oração, os teus filhos se encontram em oração. Nós estamos em oração, Senhor, porque dependemos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, mais do que precisamos, nós dependemos de Ti. Aliás, a palavra do Senhor diz que sem Ti nada podemos fazer. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Querido meu Deus, querido Jesus e amado Pai, venha nos encher do seu Espírito Santo. Abre, Senhor, as janelas do céu, meu Deus. Senhor, que a mão divina do Senhor venha nos tocar. A palavra diz, meu Deus, em várias passagens, versículos e textos, que o Senhor estendeu a sua mão, e que o Senhor desnudou o seu braço, e que a mão do Senhor foi com eles. E todas as vezes que o Senhor estendeu a sua mão, desnudou o seu braço, e a mão do Senhor foi com eles, milagres aconteceram, coisas extraordinárias aconteceram. Então, meu Deus, Senhor, estender as suas mãos, eu sei que algo maravilhoso, essencial e sobrenatural acontecerão em nossas vidas. E é o que nós queremos, é o que nós precisamos, é o que nós buscamos nessa. Meu Deus, batiza com o Espírito Santo aqueles que ainda não são batizados, com a evidência de falar em outras línguas, conforme o Espírito do Senhor permita que fale. O que aconteceu, meu Deus, no dia do Pentecostes, em Atos 2, quando os discípulos estavam no cenáculo em Jerusalém, orando e buscando, Senhor, o cumprimento desta promessa. E enquanto eles oraram, a palavra do Senhor diz que o céu se abriu, e de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, que encheu a casa onde eles estavam reunidos. E foram repartidas entre eles línguas como que de fogo, e a tua palavra diz que cada um começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos foram cheios do Espírito Santo. Meu Deus, nós queremos ser cheios também. E nós estamos pedindo, Pai, para que o Senhor venha batizar com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, meu Pai. Oh Espírito Santo, Espírito da verdade, santifica-nos na verdade, pois a Tua palavra é a verdade, Senhor.
A tua palavra manda que aperfeiçoamos a santificação no temor do Senhor. A tua palavra manda que sejamos santos no corpo, na alma e no espírito. A tua palavra nos ordena que busquemos a santidade de vida, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Então, meu Deus, santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Aleluia. Meu Deus e Pai, capacita os teus filhos, meu Deus. Capacita, Senhor, os obreiros. Capacita os pastores. Capacita a juventude. Capacita, meu Deus, os irmãos, a membresia da igreja. Que sejamos capacitados, meu Deus, para avançar, para crescer, para progredir na vida espiritual. Senhor, nos dê força para vencermos as lutas. Nos dê força para vencermos as adversidades do dia a dia. Nós estamos aqui, meu Pai, para nos fortalecer em Jesus Cristo, conforme diz a palavra do Senhor: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meu Deus, nós precisamos ser capacitados para vencer as tentações desta vida, porque ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é pecado. E para não cedermos à tentação, nós precisamos, ó Deus, da capacitação do Espírito Santo. Pois a tua palavra diz, meu Deus, que Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso o Senhor disse: vigiai, o qual resiste firme na fé. Senhor, que nós possamos estar cada dia mais firmados na fé. Não permita, Senhor, que venhamos como muitos apostatar da fé, que não venhamos a abandonar a fé verdadeira, mas que possamos prosseguir, meu Deus, como Paulo disse: uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Ó meu Deus querido e poderoso, enche-nos do seu Espírito Santo, enche-nos da sua presença, enche-nos da sua graça. Espírito Santo, venha sobre a vida deste irmão. Espírito Santo, venha sobre a vida desta irmã. Espírito Santo, venha sobre a vida dos obreiros, venha sobre a vida dos pastores, venha sobre a vida da membresia, venha, Senhor, sobre a vida de todos nós. Senhor, vai enchendo-nos. Enche este vaso, meu Deus, enche da sua presença, enche do seu Espírito Santo. Oriande clama labás, terianda labaixon declama labaixandarai, terianda labás declama labalabás, oriande clama labalabalabás, terianda labás declama labalabalabás, terianda labalabás, rima labalabalabás, glória de malabaixon declama labalabás. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, perdoai, Senhor, as nossas fraquezas, perdoai as nossas debilidades, perdoai, Senhor, as nossas fragilidades, meu Pai. Tenha compaixão, tenha misericórdia, Senhor. Terianda labás, clama labalabás, rima labalabalabás. Oh Jesus querido, Jesus poderoso, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo a nossa alma. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo o nosso espírito. Oh meu Deus, o nosso corpo precisa ser templo do Espírito Santo. Mas tem uma coisa: o Espírito Santo do Senhor não pode habitar em uma casa suja, em um templo sujo. Limpa-nos, purifica-nos, meu Deus, pela tua palavra. Lava-nos, meu Deus, pela tua palavra. Pois o Senhor disse que nós somos limpos pela palavra que o Senhor tem pregado. Purifica a nossa alma, purifica o nosso espírito, lava o nosso corpo com esta água limpa que é a palavra do Senhor. Oh glória, glória, glórias ao nome de Jesus. Oh bendito é o nome do Senhor. Senhor, nós queremos ser limpo, queremos ser purificado, queremos ser lavados, Senhor, para que possamos chegar, meu Deus, com um coração limpo, conforme diz o escritor aos Hebreus, no versículo 22 do capítulo 10,
cheguemos-no com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Meu Deus, quantos crentes estão com a sua alma manchada, com o seu corpo manchado, com a sua vida manchada pelo pecado, pelo erro, pela imoralidade. Senhor, limpa-nos, purifica-nos, meu Deus, de nossos erros, de nossos pecados, de nossas imoralidades. Limpa-nos, purifica-nos, meu Deus. Senhor, prepara a sua igreja. Prepara-nos, meu Deus, para o grande e supremo dia do arrebatamento, porque nós cremos no arrebatamento da igreja. Infelizmente, Senhor, muitos irmãos, muitos crentes já não creem mais no arrebatamento da igreja. Não é o nosso caso. Nós cremos que o Senhor voltará para levar a sua igreja, um povo purificado, um povo salvo, um povo lavado e remido pelo sangue precioso do Senhor. Mas, meu Deus, o Satanás está lutando com a igreja do Senhor nesta terra. O diabo luta, faz aquilo que lhe é possível para apagar a nossa fé, para desativar a nossa fé, para parar a igreja. Mas o Senhor, quando edificou a igreja, o Senhor decretou a invencibilidade da igreja. O Senhor disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu Deus e meu Pai, nós fazemos parte da igreja do Senhor. Precisamos estar firmes, fortes, resistentes, meu Pai, contra as astutas ciladas de Satanás. Senhor, nós queremos vencer, nós precisamos vencer, meu Deus. Orianda labás, erianda labalabás, erianda labalabalabás, rima labalabalabás. Aleluia, glória a Deus. Enche, Senhor, enche do seu Espírito Santo. Vai enchendo os teus filhos, vai enchendo o seu povo, vai enchendo a sua igreja. Erianda labalabás, orima lamanai, nima lamanai, shoniclama labalabás. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Ulema ramai, shoniclama labás, terianda labalabás, riba labalabalabás, terima lamanai, shoniclama labalabás, terianda labalabalabás. Oh, meu Deus, Jesus querido, Jesus amado, não rejeita, Senhor, a nossa oração. Não rejeita, Senhor, o nosso clamor, a nossa súplica, Senhor. Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa os nossos familiares, meu Deus. Oh, Jesus querido, Jesus poderoso, visita o meu pai, Senhor, lá no interior do estado de São Paulo. Restabelece a saúde dele. Abençoa toda a minha família, a minha casa, os meus filhos, a minha esposa. Abençoa, Senhor, os meus irmãos. Abençoa minha netinha Isadora, Senhor, que vai passar por uma cirurgia, meu Deus. Senhor, estende as suas mãos sobre ela, dando a vitória, meu Deus, dando a bênção, Senhor, dando a vitória completa e total, meu Deus. Jesus querido, Jesus poderoso, toca na vida de cada pessoa presente, toca no coração de cada pessoa presente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Orianda labás, erianda clama labalabás, riba labalabás, erianda labalabalabás, terima lamanais, clama labalabalabás. Isto vai glorificando o nome de Jesus, vai dando lugar ao Espírito Santo, vai dando lugar ao Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo atuar na sua vida. Se enche do Espírito Santo. Oriande clama labás, teriba labalabás. Oh, glória a Deus, aleluia. Pois sabemos, meu Deus, que nós fomos chamados para povoar o céu e esvaziar o inferno. E isto, Senhor, nós precisamos fazer.
e precisamos fazer com excelência, porque o Senhor merece o melhor da nossa voz, o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração, o melhor da nossa pregação, o melhor do nosso servir, o melhor do nosso trabalho. O Senhor merece o melhor, porque o Senhor nos deu aquilo que é de melhor. O Senhor deu o seu Filho unigênito em oferta, ó Deus, para fazer sacrifício para a nossa redenção. Então, Senhor, nós precisamos ser gratos ao Senhor, e com esse espírito de gratidão, nós precisamos louvar e adorar o Senhor. Deus querido, Deus maravilhoso, não permita esse irmão apostatar-se da fé, pois nesses últimos tempos que estamos vivendo, meu Deus, nesse tempo do fim, o diabo tem se levantado com grande fúria para parar a igreja, para fazer com que os crentes abandonem a verdadeira fé. Mas eu lhe peço, Senhor, tenha compaixão, segure em nossas mãos, ó Pai. Levanta aqueles que estão caídos, levanta aqueles que estão, ó Pai, fracos. Renova, Senhor, aqueles que precisam de uma renovação. Senhor, coloca desejo no coração dos nossos crentes para vir para a igreja, buscar ao Senhor, para se preocupar, ó Deus, em desenvolver uma vida de oração, porque a tua palavra diz: orai sem cessar, e nós precisamos orar, Senhor. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, o Senhor nos deu o maior exemplo de oração, e o Senhor disse: orai e vigiai, para não cair em tentação. Senhor, quantos estão caindo em tentação, porque não têm levado a sério o que o Senhor disse? Quantos crentes estão caindo em tentação por não levar a sério as recomendações e as exortações do Senhor? Assim como aconteceu com Pedro, o Senhor o avisou bem antes. O Senhor disse: Pedro, vigiai, pois Satanás pediu para se andar contigo. E Pedro ignorou, e ele lá na frente caiu, mas se recuperou porque se arrependeu. Então, Senhor, muitos têm caído, têm fracassado, porque não têm levado a sério a exortação da palavra do Senhor. Meu Deus, não permita, Senhor, não permita que esse irmão venha a cair. E se ele caiu, não permita que ele, que ela fique prostrado. Levanta, Senhor, os caídos, levanta, Senhor, os necessitados. Renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor. Renova, Senhor. A tua palavra diz que os que esperam no Senhor serão renovados, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oh Espírito Santo da verdade, Ramachon declama Naixaramahas, Rimalamachon declama Namanahas, Nimalabachon declama Labachandarai, Nimalabachon Ripalabalabas, declama Lamanais, declama Labachoramahas, Rimalamanai, declama Labachon, Andechon declamai, Rimalabachá declama Nas, Nibachon declama Labachandarai, Rien declama Nai, Shon declama Labalas, Rimalabachon declama Nai, Rien declama Labas, Ramalabachon declama Nai, Sheramahas, Nerinidion declama Nas, Rien declama Nas, Rimalabachon declama Labachandarai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia. Aleluia, Espírito Santo, aleluia. Oh Deus querido, Deus maravilhoso, o Santo de Israel, prepara, Senhor, prepara o seu povo para o grande dia. Sim, o grande dia do arrebatamento, Senhor. É a maior esperança da igreja, muito embora, meu Deus, há muitos crentes que já não esperam mais o arrebatamento da igreja, mas não é o nosso caso. Nós aguardamos, meu Deus, este dia glorioso em que o Senhor há de descer até as nuvens e o Espírito do Senhor há de conduzir a igreja até as nuvens, e encontraremos com o Senhor nos ares para sermos arrebatados pelo Senhor. Prepara-nos para este grande dia.
Prepara a tua noiva, Senhor, para este grande dia. Orianda labás, eri clama labalabás, e malabachon de clama labalabás. Aleluia, glória a Jesus. Oh meu Deus, nós estamos vivendo, Senhor, esse tempo de apostasia, esse tempo de fraqueza espiritual, quando, meu Deus, a frieza espiritual tem entrado nas nossas igrejas, a mornidão espiritual tem se infiltrado, meu Deus, e o que mais se vê nos dias de hoje são crentes frios, crentes mornos. E a tua palavra diz: oxalá se for quente ou frio, porque os mornos vomitarei da minha boca. O Senhor não quer uma igreja morna, o Senhor não quer uma igreja fria, espiritualmente falando, muito menos morna, porque os mornos serão vomitados da sua boca. Mas o Senhor quer uma igreja avivada, uma igreja santificada, uma igreja sacudida pela ação do Espírito Santo. O Senhor quer uma igreja evangelizadora, o Senhor quer uma igreja missionária, uma igreja que vai a campo cumprir a sua missão. O Senhor quer crentes responsáveis, comprometidos com a sua palavra, comprometidos com a leitura da sua palavra, comprometido com a obediência, com a submissão, com a renúncia, com a santificação e com a fidelidade. Aliás, o Senhor disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Oh Espírito Santo, aleluia. Oh Espírito Santo, oh rimalabás, derianda labás, clama labalabá, remalabachonde clama labalabás. Aleluia. Deus querido, Deus poderoso, vai nos enchendo, Senhor. Nós queremos, meu Deus, melhorar a nossa comunhão com o Senhor. Queremos estreitar a nossa comunhão com o Senhor. Queremos melhorar, meu Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Queremos deixar de lado, ó Deus, um pouco desta religiosidade, e queremos ter mais contato com o Senhor, relacionamento com o Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus. 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 Vai tocando, Senhor. Toca neste coração ferido. Toca neste coração machucado. Toca neste coração magoado, Senhor. Tira qualquer raiz de amargura deste coração. Sim, Senhor. Tira qualquer raiz de amargura deste coração. Elimina, Senhor, qualquer rancor do nosso coração. E que haja união entre nós. Que haja, meu Deus, cortesia entre nós. Que haja comunhão entre nós. Pois o Senhor disse que somos conhecidos como discípulos quando amamos uns aos outros. E o Senhor disse: um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós precisamos desta união, nós precisamos desta unidade. Tira, Senhor, do nosso meio as intrigas. Tira, Senhor, do nosso meio as contendas, o disse-me-disse, a dissensão, Senhor. E que haja união perfeita entre nós. Pois a tua palavra diz: o quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Pois uma igreja unida é uma igreja forte. E uma igreja forte é uma igreja sólida. E uma igreja sólida é uma igreja resistente. E uma igreja resistente é uma igreja vencedora. E o Senhor afirma: ao que vencer, eu lhe concederei que se assenta comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Oh, glória, glória a Deus. O Senhor há de voltar para levar a sua igreja. Depois o Senhor descerá e pisará no monte das oliveiras, e nós estaremos com o Senhor. E o Senhor estabelecerá o seu reino para sempre. E nós estaremos com o Senhor, pois o Senhor reinará e nós reinaremos com o Senhor.
Oh, glória, glória, glórias ao nome do Senhor. Oh, bendito é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Teripa labalabás, terianda labalabalabás, oh, riande clama labalabalabás. Glórias ao nome de Jesus. Isto vai glorificando o nome de Deus, vai sentindo a presença do Espírito Santo. Aproveita este momento e dê lugar ao Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo te batizar. E se você puder, na impulsão do Espírito Santo, fala línguas estranhas em nome de Jesus Cristo. Terianda lamanachou de clama labás, ramachou de clama labás, terianda lamanai de clama labás, terroshi clama nas, terianda clama labás, rima labachou de clama labás. Aleluia! Oh, glória, glória, glória a Deus. O Santo de Israel, o Altíssimo e Soberano Deus, guia-nos pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Sim, meu Pai, guia-nos pela vereda da justiça, por amor do seu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Nós precisamos de Ti, Senhor. Aleluia, glórias ao Teu nome. Venha nos capacitar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e Pai, capacita a sua igreja, Senhor. Capacita o seu povo, meu Deus. Nós precisamos ocupar o nosso lugar nesta terra, como igreja revestida, como igreja resgatada, como igreja, ó Deus, que alcançou do Senhor a invencibilidade. Oh Deus querido, Deus poderoso, tenha misericórdia, Senhor. Nós dependemos da misericórdia do Senhor. Oramos, meu Deus, em favor das almas que estão perdidas, em favor do povo perdido no pecado. Oramos em favor do povo perdido na imoralidade, nas drogas. Senhor, traga para a igreja os perdidos, porque o Senhor veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Quantos estão caídos nas drogas? Quantos estão, meu Deus, ó Pai querido, morrendo nas drogas? Quantos estão, Senhor, sendo escravos de Satanás? Mas nós pedimos ao Senhor neste momento, conduz este povo para a igreja. Liberta as almas que estão sendo escravizadas no vício, nas drogas, no crack, na maconha, na cocaína, na bebida alcoólica, no cigarro, na prostituição, no erro. Liberta essas vidas, liberta, Senhor, essas almas. Liberta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pois Satanás, ele tem prendido estas pessoas nas drogas, no erro, no crime, Senhor. Satanás tem escravizado vidas, meu Deus, e tenho feito destas vidas, ó Pai querido, instrumentos em suas mãos. Mas eu lhe peço, tenha misericórdia dos drogados, tenha misericórdia dos alcoólatras, tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão sendo escravos de Satanás. Tenha misericórdia deles, meu Pai. Liberta eles, traga essas almas para a igreja do Senhor, para que elas sejam salvas, libertas, resgatadas, assim como nós fomos. Senhor, o sacrifício que o Senhor fez na cruz para resolver o problema do pecado, sem dúvida, não foi em vão. Satanás continua desesperado com o preço que o Senhor pagou pela nossa redenção, mas o preço já foi pago. Senhor, agora é o povo quem precisa aceitar o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Oh meu Deus, toca nos corações endurecidos. Muito embora a palavra do Senhor diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. E Satanás tem de fato cegado o entendimento de tantas pessoas, de milhares e milhares de pessoas, para que a luz do Evangelho não resplandeça na vida delas. Mas, meu Deus, nós estamos em oração e estamos pedindo ao Senhor
que esclareça a tua palavra nesses corações endurecidos. Que Satanás seja derrotado, que os demônios sejam derrotados, que o inferno seja derrotado, que as vãs filosofias sejam derrotadas, caiam por terra, que as falsas teologias sejam derrotadas, caiam por terra, e que prevaleça a palavra do Senhor, a verdadeira mensagem genuína do Evangelho, a mensagem que transforma vidas, a mensagem que salva, a mensagem que liberta, a mensagem que cura. Senhor, cura esses corações doentes, cura, Senhor, essas almas doentes, cura, Senhor, o espírito doente desta pessoa, cura, Senhor, as emoções doentes. Senhor, levanta esta vida espiritual que já morreu, ressuscita, Senhor, essa vida espiritual que já morreu. Quantos, meu Deus, já não conseguem mais buscar a Ti? Quantos já não conseguem mais ter um relacionamento com o Senhor? Quantos, meu Deus, não conseguem mais estar na presença do Senhor, nem sequer sentem a presença do Senhor? O Senhor está falando, está tocando, mas as pessoas não sentem, não percebem, porque perderam a sensibilidade espiritual. Senhor, que volte a sensibilidade espiritual na vida deste crente, na vida desta irmã, na vida deste irmão. Restabelece a comunhão, Senhor, a aliança, meu Deus, com esta pessoa, para que ela venha sentir a graça, o poder e a unção do Espírito Santo. Oriande clama labás, terianda labás, clama labalabas. Aleluia, Jesus, aleluia. Oh, meu Deus, enche os nossos corações de alegria. Senhor, eu sei que muitos irmãos estão passando por lutas, muitos irmãos estão passando por tribulações, muitos estão sofrendo uma adversidade, uma crise na família, nas finanças, nas emoções, na vida física e até mesmo na vida espiritual. Muitos, meu Deus, estão fracos, mas eu lhe peço, Senhor, levanta estas pessoas agora. Senhor, aqueles que estão orando conosco através do rádio. Quantas pessoas estão agora, meu Deus, distante daqui, mas ouvindo o rádio e está passando esta vigília conosco através do rádio. Quantos irmãos internautas, meu Deus, de diferentes partes do estado do Espírito Santo, do Brasil e até do mundo, acompanhando através do canal da internet. Abençoa esses internautas que estão orando. Abençoa esses irmãos que estão orando conosco em sua casa, em sua residência, onde quer que esteja. Esses que estão buscando seriamente um renovo espiritual. Renova, Senhor, agora. Esses que estão buscando seriamente, ó Deus, a virtude do Espírito Santo. Derrama virtude agora sobre estas pessoas. Esses que estão orando com sinceridade, responde, meu Deus, esta oração, que a nossa oração possa chegar na santa habitação do Senhor. Oh, que a resposta venha, Senhor, assim como o Senhor enviou a resposta para Daniel, quando Daniel perseverava em oração, quando Daniel se inclinou diante do Senhor, em oração, em rogos e em jejum, durante 21 dias, desde o primeiro dia em que Daniel se inclinou diante do Senhor, a sua oração foi ouvida, e o Senhor enviou a resposta. Mas o príncipe do reino da Pérsia, o Satanás, ele se pôs diante do anjo para impedir que o anjo levasse a resposta para Daniel. Mas o Senhor enviou o arcanjo Miguel, que desceu nas regiões celestiais com a sua espada desembainhada e surrou aquele príncipe do reino da Pérsia. E Daniel então recebe a resposta divina da sua oração. Ele orava em favor da construção do templo que havia sido interrompida. E o Senhor então lhe trouxe a resposta e deu a ele revelações divinas. Mostrou a ele acontecimento dos últimos tempos.
e coisas que estamos vivenciando hoje, o Senhor já revelou a Daniel em tempos passados. Meu Deus e meu Pai, tenha compaixão, tenha misericórdia. Envia também, Senhor, a resposta divina das nossas orações. A tua palavra diz: tudo o que pedirdes em meu nome eu o farei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É promessa do Senhor responder à oração sincera, quando ela está de acordo com a vontade do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, Ariande clama labás, Orianda labalabás, Orianda labalabás, Dima labalabás, Eriande clama labalabalabás, Erimanai shone clama labalabalabás. Glórias ao nome de Jesus, glórias ao nome de Jesus. Ibalabalabás, Ibalabalabás, Erianda labalabalabás. Glórias ao nome de Jesus. Oh meu Deus, não permita que alguém saia daqui vazio. Não permita que alguém saia daqui vazio, Senhor. Enche, Senhor. Enche, meu Deus. Enche, Aramanai, Shoniclama Labás. Teriende Namahas, de Clama Labalabás. Oriande Clama Labás. Imalabalabás. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Abençoa, Senhor, esta igreja. Envia as almas, converte vidas, transforma vidas. Aleluia, glórias ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Ibalabás, clama labalabás, Eriande clama lamanai, Oriande clama labás. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Nos dê força, Senhor, para orarmos, para buscarmos a tua presença, pois estamos vivendo um tempo de crise, e tempo de crise deve ser tempo de oração. Estamos vivendo um tempo de afastamento dos preceitos do Senhor, e esse tempo deve ser tempo de oração. Estamos vivendo um tempo, meu Deus, de ataque contra os valores da família, e esse tempo deve ser tempo de oração. Estamos vivendo um tempo em que o pecado está se multiplicando, e esse tempo deve ser tempo de oração. Estamos vivendo um tempo, Senhor, em que o diabo está tentando lançar, ó Deus, o joio no meio do trigo, e esse tempo deve ser tempo de oração. Estamos vivendo um tempo, Senhor, em que as pessoas, meu Deus, até mesmo muitos pregadores têm interpretado a Bíblia Sagrada de maneira errada, levando o povo a abandonar a fé verdadeira. E esse tempo deve ser tempo de oração. Estamos vivendo um tempo, Senhor, em que os valores estão sendo deteriorados, e esse tempo deve ser tempo de oração. Estamos vivendo um tempo de inversão de valores, e esse tempo deve ser tempo de oração. Estamos vivendo, Senhor, um tempo de guerra espiritual, e esse tempo deve ser tempo de oração. Oh Deus querido, Deus poderoso, fortalece-nos na força do seu poder. Nos dê força para orarmos cada dia mais. Sim, Senhor, nos dê força para orarmos, para estarmos na presença do Senhor, para estarmos cada dia mais perto de Ti. Porque quanto mais perto do Senhor estamos, mais longe do diabo estamos. E quanto mais longe do Senhor estamos, mais perto do diabo estamos. E nós não queremos estar perto do diabo, nós queremos estar cada dia mais perto de Ti. Oh glória, 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 glória a Deus. Oh glória, 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 glória a Deus. Oh glória, 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 glória a Deus. Oh rima labalabás. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Tenha compaixão, tenha misericórdia. Enche, Senhor. Enche, 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 enche este vaso. Enche este vaso. Enche este vaso. Enche do seu Espírito. Enche do seu Espírito.
enche do seu espírito, enche do seu espírito. Teribalabás, terianda labalabás, teriande clama labalabalabás. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Oh, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, glória, 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 glória. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, faça de cada um de nós mais do que vencedores por aquele que nos amou. Tenha misericórdia, tenha compaixão. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Glórias ao Cordeiro de Deus. Glórias ao Cordeiro de Deus. Senhor, levanta obreiros, ó Pai. Senhor, a tua palavra diz que já naquela época, quando o Senhor exercia o seu ministério público, o Senhor via multidões que era como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: orai para que o Senhor da seara envie trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Na verdade, meu Deus, poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros, poucos são os pregadores, pelo número de almas que ainda precisam ser evangelizadas, pelo número de nações que ainda precisam ser evangelizadas. Levanta pastores, levanta missionários, levanta, Senhor, uma nova safra de novos obreiros, cheios de poder, como era, ó Deus, Estevão, que a tua palavra diz que era homem cheio de fé, de sabedoria, de conhecimento e cheio do Espírito do Senhor. Levanta, Senhor, obreiros desta natureza, cheio de fé, de conhecimento, de sabedoria, cheio do Espírito Santo, que preguem a palavra do Senhor como ela precisa, como ela é, como ela tem de ser pregada. Oh, glória a Deus, aleluia. Sim, meu Pai, toca, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, oh Deus da verdade, oh Deus, Criador dos céus e da terra, guia os nossos passos, guia os nossos passos, guia, Senhor, os nossos passos. Nós queremos ser guiados, conduzidos pelo Senhor. Aleluia, 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 Espírito Santo, aleluia. Eripa labalabás, clama labalabás, terianda labalabás. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, poderoso, santo é o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, por este momento, Pai. Obrigado pela graça, pela unção, pelo mover do Espírito do Senhor em nosso meio. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica, Senhor, conosco, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho. Aleluia, aleluia, aleluia.